E aí pessoal, tudo bem com vocês? Novamente aqui para a gravação de mais um vídeo. E hoje, como vocês pediram, vou falar a respeito dos pontos Shu antigos. Tá? Então os 5 pontos Shu antigos. E primeiramente vou contar a história desses pontos Shu antigos. A história é porque na China antigamente, devido a ser uma comunidade extremamente machista, eles ainda são, mas eram muito piores antigamente, os médicos não poderiam tratar as mulheres utilizando pontos no corpo todo. Então eles, por observação, eles perceberam que existiam 5 pontos de cada meridiano de energia que faziam relação com as estações do ano e que esses pontos estavam localizados do cotovelo até as mãos e do joelho até aos pés. Tá? Então essa região seria mais fácil para eles tratarem e seriam pontos de grande influência, de grande percepção no tratamento com grandes resultados. Então, por isso, eles criaram os pontos Shu antigos por essa observação e pelos resultados que eles traziam, certo? Então, devido a essa questão, devido a essa cultura, foram observados esses pontos e eles correlacionaram esses pontos então a como se fosse o nascimento de um grande rio, né? Então os 5 pontos antigos eles têm uma nomenclatura específica em chinês, como os pontos Qin, Yong, Yu, Qing e Ho. Tá? São esses pontos e eles também podem ser levados em consideração a respeito dessa influência dos rios. Então nós temos o ponto Qin como sendo o ponto nascente, o ponto Yong como sendo o manancial, o ponto Yu como sendo o rio, o riacho, o ponto Qing como sendo o rio e o ponto Ho como sendo o mar. Então cada um desses pontos terão a interferência de uma assemelhação com essas características desse rio, desse riacho ou desse mar. Perfeito? Então, roda a vinheta do canal do Acupunturista para nós falarmos especificamente sobre cada um desses pontos. Então, pessoal, nós temos essa interferência desses pontos. E esses pontos Shu antigos, eles vão ter essa referência dessa seguinte forma. Então, toda vez que você escutar o nome ponto Qin, o ponto Qin ele está relacionado à nascente. Então, são pontos que estão localizados nos cantos ungueais da unha. Tá? Então, são pontos que pegam extremidades. Ele é geralmente o primeiro ou último ponto do meridiano e ele está nas extremidades, exceto o CS9, que pega em polpa digital do terceiro dedo, e o ponto R1, que pega na planta do pé. São pontos mais doloridos e são pontos que nós utilizamos eles em tratamentos emergenciais. Ou seja, quando o paciente tem uma perda da consciência, quando nós precisamos aumentar muito a energia desse paciente. Então, se nós fazermos a relação desse ponto juntamente com o ponto nascente, né? Então a nascente de um rio, geralmente ela nasce um filetinho de água lá, geralmente lá no topo da montanha, e então é onde ela vai começar a surgir a energia, onde brota a energia. Então esse ponto ele tem essa característica. Por quê? Porque ele faz brotar a energia. E quando nós utilizamos esse ponto, nós estamos então mandando energia para todo o meridiano do organismo, do órgão ou da víscera. E quando nós mandamos a energia para esse meridiano vai fazer uma correlação com o seu órgão e a víscera. Então, por exemplo, nós vamos pegar o ponto pulmão, tá? O meridiano do pulmão. O ponto Qin do pulmão é o ponto P11, que ele fica aqui no canto ungueal do primeiro dedo da mão. Então, quando nós utilizamos esse ponto, ele aumenta a energia em todo o meridiano, vai percorrendo em todo o meridiano até chegar ao primeiro ponto dele, que fica aqui na região do peitoral, tá? O ponto P1.
Esse meridiano é o meridiano superficial, que é onde vai ter a superficialização desse meridiano e brotar os pontos de acupuntura. Tá? Então, nós aceleramos, nós melhoramos a energia, nós fornecemos mais energia para esse meridiano quando nós utilizamos esse ponto. Então, vai ter o aumento da energia em todo esse meridiano quando nós usamos o ponto P11, e esse ponto, então, vai chegar aqui na região de P1 e dissipar no meridiano profundo. O meridiano profundo, então, vai vir aqui, fazer uma bifurcação ligando com os dois pulmões, e ele passa pelo diafragma até chegar no intestino grosso. Então, esse meridiano, ele interage com o órgão e com a víscera. E assim também nós temos o intestino grosso. Tá? Quando nós pegamos o intestino grosso, que é o IG1, que ele nasce aqui na região do ponto do primeiro, no canto ungueal do primeiro dedo, nós temos então percorrendo a energia sobre o meridiano superficial. Esse meridiano superficial vem até a cabeça, ele vai se ligar aqui ao último ponto do IG do intestino grosso, que é o IG20 na asa do nariz. E por isso que o elemento metal se abre no nariz, porque o meridiano do intestino grosso tem essa interação aí com o nariz. E ele então adentra a energia aqui, ele vai descer na região da garganta, vai se ligar também aos dois pulmões, que é o seu acoplado, desce passando pelo diafragma e chega no intestino grosso. Então, quando nós utilizamos o ponto IG1 também, nós vamos ter essa interação energética com o pulmão e o intestino grosso, aumentando a energia, fornecendo energia para o meridiano do intestino grosso e, consequentemente, para o elemento metal, porque ele vai ter tanto sua víscera como o seu órgão. Tá? Então, vai trabalhar todo o elemento. Sem falar que nós falamos sobre a maré energética. Tem um vídeo aqui no canal do Acupunturista no YouTube. Então, se você quer ver, só procurar aqui nas descrições que tem um vídeo chamado Maré Energética. Foi uma live que eu fiz e eu explico tudo isso, tá? E nós temos, então, a interação não só do pulmão com o intestino grosso, porque quando o intestino grosso chega aqui na asa do nariz, ele também aprofunda um ramo que vai dar a formação do meridiano do estômago, que nasce aqui abaixo do olho. Tá? Então aí vem o meridiano do estômago e percorre todo o organismo também. Então por isso que o nosso organismo funciona de uma forma muito integrada. Tá? Todos os órgãos e vísceras, eles vão fazer intercomunicações energéticas. Por isso que quando nós vamos avaliar um paciente, nós não podemos avaliar ele apenas de um modo estático, que ele está apenas no elemento. Por quê? Porque nós temos a interação de todas essas energias. Perfeito? Então, nós seguimos dessa forma. Olha, falando tudo isso para vocês terem ideia de como funcionam os pontos Shu antigos, tanto que eles são importantes e o tanto que eles têm resultados. Tanto é que hoje eu uso as técnicas de dispersão e de tonificação apenas seguindo esses princípios dos pontos Shu antigos. Certo? Então, vamos lá. Nós temos então o ponto Qin, que é o que eu falei agora, que é o ponto nascente, né? E depois nós temos o ponto Yong. O ponto Yong, ele também pode ser traduzido como ponto manancial. Então nós temos o início, né? Lá na montanha, surgindo ali um filete de energia, que seria a nascente. Depois ele começa a aumentar o seu volume, formando um manancial. Então, os pontos Yong, ou ponto manancial, eles já começam a aumentar a energia. Então, quando você utiliza esse ponto, você consegue aumentar a energia desse meridiano. Tá? E os pontos Yong, ou manancial, são o segundo ou o penúltimo ponto dos meridianos de energia. E eles vão estar ali próximo nas falangianas, tanto das mãos quanto dos pés. Perfeito? Esse ponto, então, aumenta a energia. Tá? Em sequência, nós temos o ponto Yu. O ponto Yu também ele é conhecido como ponto riacho. O ponto riacho, ele já aumenta a velocidade e ele aumenta também o volume de energia. Então, se você tem
a energia lá, a água brotando lá da nascente, vindo, formando um manancial, depois ela forma um riacho, o riacho ele já tem mais volume de água e ele tem maior aceleração, então ele já consegue caminhar, ele consegue carregar folha, um tronquinho de árvore que caiu ali no riacho com a sua correnteza. Então ele tem um aumento de volume e um aumento de energia. Então, esses pontos são de extrema importância. Por quê? Porque são através deles que nós temos a entrada dos fatores patógenos externos no nosso organismo. Então, a secura, o frio, o vento, a umidade, tá? O calor, tudo isso geralmente ele adentra a esses pontos. Perfeito? Geralmente são por esses pontos que nós temos a penetração dos fatores patógenos externos. E quando nós temos esse fator, são pontos de extrema importância também para retirar esses fatores patógenos externos. Tá? Então, são pontos que aumentam o volume e aumentam a aceleração da energia no meridiano. Geralmente são o terceiro ou o antepenúltimo ponto dos meridianos de energia. Certo? Depois, nós temos o ponto King. O ponto King, ele é o ponto rio, tá? Então, o ponto rio, agora, quando você olha um rio, ele já tem um volume muito grande de água, ele já tem uma aceleração, uma correnteza maior. E o ponto rio, então, ele está diretamente ligado a esse aprofundamento das energias. Então, é ele que vai direcionar a energia para o organismo. Tá? Ele vai trazer a nutrição energética para os órgãos e para as vísceras. Perfeito? São os pontos rio. Esses pontos rios, eles estão diretamente, então, ligados a esse aprofundamento da energia e esse aumento da energia com aumento da nutrição. Então, vai gerar a nutrição para o organismo. Certo? E, por último, então, nós temos os pontos Rhos. Os pontos Rhos são os pontos de maior energia, tá? O ponto Rho, ele é também conhecido como ponto mar. O ponto mar, então, quando você vê um rio desaguando ali no mar, nós temos o mar como uma imensidão de água. E o ponto mar, então, ele carrega uma grande quantidade de energia, mas é uma energia que tende a acumular ali nessa região. Tá? O mar não tem uma correnteza muito forte, ele tem as ondas que vêm e vão, gerando ali todo o processo de balanceamento. Então a água vai para as profundezas do mar e ela, hora ou outra, ela volta em forma de onda. Então são pontos que estão relacionados a uma imensa quantidade de energia, mas com energia de baixa movimentação. É um acúmulo de energia. E o ponto mar, então, os pontos Rhos, eles são caracterizados por acumular energeticamente as emoções. Então, são os pontos Rhos que eles ficam localizados nas grandes articulações, ou cotovelo, ou joelho, e os pontos dos órgãos estão extremamente relacionados às emoções. Por quê? Porque ali temos o acúmulo energético dessas emoções. Então, são pontos que tratam as emoções. Então, por exemplo, o ponto P5 que fica aqui no cotovelo, tá? O ponto P5 que fica na região do cotovelo, ele trata a emoção do elemento metal, que é a tristeza. Então, é um ponto de extrema importância para tratar a tristeza. E por o mar ter essa característica de mandar a energia e acumular essa energia, nós temos então o mar funcionando como um acúmulo dessa energia e hora ou outra ele pode mandar a informação dessa energia para o seu organismo. Então, pessoas que têm uma biotipologia com maior tendência ao desequilíbrio no elemento metal, ele vai ter, portanto, momentos em que ele tende a ficar mais introspectivo, mais triste. Por quê? Porque essa característica já predispõe ele a um acúmulo dessa emoção nesses pontos. Por isso que os pontos Rhos são de extrema importância
para o tratamento das emoções. E quando você tem um paciente que você quer melhorar ele, você vai ter que utilizar esses pontos para equilibrar essa grande quantidade energética que tem nos pontos ROS que estão relacionados às emoções. Perfeito? Então, o mar manda essa energia de ida e vinda. Então, nós temos ali uma interação energética de grande energia e de um balanço dessas energias que vão trazer à tona consciencialmente as emoções que nós estamos predispostos, certo? Vocês conseguem compreender todo esse processo? Né? Então, aqui estamos falando sobre os pontos Shu antigos, que são os 5 pontos localizados do cotovelo até os dedos das mãos ou do joelho até os dedos dos pés. Perfeito? Esses são os pontos Shu antigos. E eles, então, eles têm características de trazer a energia, de melhorar a energia de todo o meridiano. Então, se nós pegarmos na sequência, o ponto Qin, que é o ponto nascente, ele brota a energia. Quando nós pegamos o ponto Yong, ele aumenta a energia. O ponto Yu, ele acelera a energia. O ponto Qing, ele fornece mais energia, tá? E dá aceleração também, ele carrega um volume maior de energia. E o ponto Rho é o ponto que absorve essa energia, que recebe todo o desaguamento dessa energia e acumula essa energia para trazer toda a nutrição e equilibrar emocionalmente o organismo. Perfeito? Fantástico essa ideologia, essa fisiologia dos pontos Shu antigos. Né? Então, quando nós utilizamos esses pontos, nós podemos utilizá-los também com relação ao equilíbrio do organismo através da lei de geração e lei de dominância dentro do organismo. Tá? Então aqui nós temos os elementos: o elemento fogo, o elemento terra, o elemento metal, o elemento água e o elemento madeira. Perfeito? Todos esses elementos, então, nós vamos ter a lei de dominância e a lei de geração. Então, nós temos aqui uma lei de geração, onde um elemento gera o outro. Então, a água nutre a madeira para fazer ela crescer. Tá? A madeira gera o fogo. Tá? Então, o fogo consome a madeira e gera as cinzas. As cinzas, então, voltam para a terra. Então, o fogo gera a terra. A terra, então, pega essas cinzas em uma quantidade de tempo e pressão, ela vai gerar o elemento metal, certo? E o metal, quando ele é derretido, ele volta à sua forma líquida, gerando, então, o elemento água. Então, nós temos a lei de geração. Tá? E, coincidentemente ou não, os pontos Shu antigos... Tá? Os pontos Shu antigos, eles são 5. E cada um desses pontos, independente do elemento, ele vai estar relacionado a algum dos elementos. Então, nós temos o ponto da madeira que cai no fogo, o ponto da água que cai no fogo, ou na madeira, ou no metal. Tá? E isso eu vou explicar mais detalhadamente para vocês entenderem. Certo? E nós temos, então, uma segunda lei, que é a lei de dominância, onde um elemento domina o outro. Então, nós temos aqui a água apagando o fogo. Então, a água domina o fogo, apaga o fogo derrete o metal. Tá? Então, o fogo derrete o metal, domina o metal. O metal, ele corta a madeira. Então, se você tem um machado, o machado corta a árvore. Então, o elemento metal domina a madeira. A madeira, por sua vez, ela entra com as suas raízes na terra, dominando a terra. E a terra, por sua vez, ela segura a água com o seu barranco. Então, se você vê um lago, tem o barranco ali de terra que segura a água para ela não extravasar. Mas lembrando que nós temos também
o inverso disso. Nós temos a lei de contradominância. Se a água for muito forte, ela vai bater no barranco, arrebentar o barranco e se dissipar, certo? Assim como a água. Se a água é maior, ela apaga o fogo. Mas se o fogo for muito forte, o fogo consome a água, faz a água evaporar. Perfeito? Então, essas duas leis serão de extrema importância para nós entendermos esses pontos Shu antigos. Tá? E os pontos Shu antigos, então, eles vão estar diretamente ligados a cada um desses elementos. E cada um desses elementos vão ter, então, um ponto específico que, por regras, eles terão partes específicas que eu vou falar agora para vocês, e eles estão relacionados também às estações do ano. Então, por exemplo, o fogo, ele aumenta a energia através do verão. Então, no verão, você pode utilizar os pontos Shu antigos para fazer um equilíbrio das energias do organismo. A Terra é a interestação, perfeito? A interestação é um período de 15 dias antes e 15 dias após a mudança das estações, então é um período de canícula, tá? É um período de mudança das estações, um período transitório. O elemento metal é o outono, o elemento água é o inverno e o elemento madeira a primavera. Certo? Então, todo esse processo, nós podemos ainda utilizar os pontos Shu antigos para equilibrar energeticamente o organismo no período das estações. E durante muito tempo, eu achava que aqui no Brasil, principalmente aqui em Goiás, que não temos uma estação muito definida, os pontos Shu antigos utilizados para equilibrar no período estacionário, no período das estações, não seriam de grande relevância, porque nós não temos uma estação muito definida. Porém, quando nós utilizamos isso, o resultado do paciente é melhor. Ou até mesmo aqueles pacientes que não apresentavam uma resposta muito boa no início, durante o tratamento, quando nós utilizávamos os pontos que melhoravam a energia no período das estações, o resultado era incrivelmente mais significativo. Então, por isso que, sim, eu utilizo essa metodologia e utilizo de uma forma bem abrangente. E isso dá resultados fantásticos. Então, sempre utilizo isso aqui na montagem dos meus protocolos. Perfeitos? Então, nós temos aqui as estações. Tá? Então, o verão aumenta a energia do fogo, a interestação aumenta a energia da terra, o outono aumenta a energia do metal, a água aumenta, o inverno aumenta a energia da água e a primavera aumenta a energia da madeira. Tá? Então, cada um desses pontos Shu antigos, eles terão uma referência segundo as estações do ano. Show? Então vamos lá para isso começar a ficar mais claro para vocês e vocês começarem a entender melhor essas questões. Então, por regra, tá? Isso é regra, tá? Todo órgão começa do elemento madeira. E toda víscera começa do elemento metal. Então, cada elemento tem um órgão e uma víscera acoplado. Perfeito? Então, cada órgão tem cada elemento tem um órgão e uma víscera acoplado. Então, o fogo, tá? Então, vamos lá. O fogo aqui, ó, nós temos o coração e o intestino delgado. O coração é órgão, o intestino delgado é víscera. E nós temos também o circulação e sexo como órgão e o triplo aquecedor como víscera. Eles não são órgão, não são vísceras, mas são considerados como se fossem, tá? Por isso, eles entram aqui no elemento fogo, e o elemento fogo é o único que tem, então, 2 órgãos e 2 vísceras. Perfeito? O elemento terra, nós temos o baço pâncreas como órgão e o estômago como víscera. O elemento metal, nós temos o pulmão como órgão e o intestino grosso como víscera. O elemento água, nós temos o rim como órgão e a bexiga como víscera. E o elemento madeira, nós temos o
fígado como órgão e a vesícula biliar como víscera. Perfeito? Então aqui nós temos, cada um tem um órgão e uma víscera, e os pontos Schwann-antigos serão distribuídos segundo essa regra, que todo órgão começa do elemento madeira em sentido horário e toda víscera começa no elemento metal em sentido horário. Tá? E os pontos Schwann-antigos, eles são caracterizados através de uma tabela. Tá? Ah, professor, eu preciso decorar os pontos Schwann-antigos? Não, você pode utilizar essa tabela como auxílio para você quando você for traçar o seu protocolo. Tá? Os pontos TIM geralmente são fáceis de decorar porque eles são o último ou primeiro do meridiano, que está localizados nas extremidades digitais. Os pontos Young são o penúltimo ou segundo ponto de cada meridiano. E os pontos Young, os pontos Yu são os terceiros pontos ou o antepenúltimo ponto de cada meridiano. O ponto King será o ponto mais difícil de fazer a localização, por isso que geralmente ele tem uma oscilação, então geralmente você vai precisar da tabela para localizar eles. E os pontos Ros, ou os pontos Mar, eles são os pontos das grandes articulações, que estão em joelho ou cotovelo, então também são fáceis de você descobrir quais são. Tá? Mas não é errado, não é desvantagem nenhuma você ter uma tabela para você pesquisar esses pontos. Eu ainda utilizo a tabela para fazer essa distribuição no pentagrama, porque facilita muito. Tá? Então, vou mostrar para vocês como que funciona todo esse processo num próximo vídeo, para não ficar muito pesado para vocês esse tanto de informação. Então, o que eu precisava que vocês entendessem era isso, que nós temos um órgão, nós temos uma víscera em cada elemento, os órgãos vão começar a ser distribuídos no pentagrama através do elemento madeira, as vísceras através do elemento metal, todos em sentido horário, tá? E nós vamos fazer isso, e cada órgão e cada víscera vai ter, então, um ponto representado em cada um dos elementos. Tá? Em cada um dos elementos e, consequentemente, em cada uma das estações. Então, por exemplo, o pulmão. O pulmão ele é um órgão. Tá? O órgão começa na madeira. Então, nós teremos aqui o ponto Qin, o ponto Yong, o ponto Yu, o ponto King e o ponto Ro. Então, o pulmão vai ter um ponto que cai no elemento madeira, um ponto que cai no elemento fogo, um ponto que cai no elemento terra, um ponto que cai no elemento metal e um ponto que cai no elemento água. Tá? Mesmo ele sendo um órgão do metal, certo? E quando nós jogamos esses pontos, nós podemos fazer a referência desses pontos segundo as duas leis de geração e a lei de dominância. Então nós temos aqui o ponto do metal que cai no fogo, tá? Então, por exemplo, o pulmão, o ponto Qin e o ponto Yong. O ponto Yong é o ponto do metal que vai cair lá no fogo. Então, o fogo domina o metal. Então, esse ponto, o ponto Yong do elemento metal, é um ponto que aumenta a energia do fogo no metal. Então, ele derrete o metal. Então, aquela pessoa que é muito introspectiva, muito fechada, depressiva, nós podemos utilizar o ponto do fogo que cai no metal para aumentar a energia, trazer mais extroversão. Tá? Então, são pontos que auxiliam na melhora da característica energética do elemento, do órgão. Então, são pontos que nós podemos fazer essas associações e entender como que o ponto funciona, qual que é a função desse ponto dentro desse elemento, e isso vai gerar um melhor compreendimento, tá, de cada função dos pontos. Tá? Por exemplo, vamos mais um para vocês entenderem, e depois eu faço um vídeo mais detalhado mostrando cada um desses pontos para vocês, que isso vai facilitar o entendimento de uma forma mais didática. Tá? Por exemplo, o coração. O coração é um órgão. O órgão também começa no elemento madeira. Então, nós temos o ponto Qin do coração, o ponto Yong do coração, o ponto
Yu do coração, o ponto King do coração e o ponto Rho do coração. O ponto Rho do coração, ele cai na água. Então, o ponto Rho do coração, ele joga água no fogo. Então, é um ponto, e ele é o ponto Rho. O ponto Rho trata as emoções. Então, o ponto Rho do coração é o ponto que cai na água. Então, a água apaga o fogo. Então, esse ponto, que é o C3, ele vai diminuir a energia do fogo, melhorando então a ansiedade, melhorando a euforia, trazendo calmaria mental, certo? Ficou interessante, né, esse vídeo. Então, vou finalizar esse vídeo aqui e prometo para vocês gravar o próximo vídeo para o canal do Acupunturista, especificando cada um desses pontos e mostrando como que nós vamos fazer a distribuição e como que nós vamos fazer uma interpretação mais minuciosa de cada ponto desse. Tá? Faz sentido para vocês eu gravar um vídeo detalhado a respeito dessas características? Já convido vocês a curtirem o vídeo, tá? Não deixe de curtir, porque isso auxilia a melhorar o engajamento desses vídeos para que mais pessoas possam ter esse conhecimento e chegar nesses vídeos. Tá? Então, ajude no compartilhamento, se inscreva no canal, ative o sininho, curta o vídeo, porque isso você facilita a distribuição do YouTube, desses vídeos no YouTube, para que mais pessoas possam conhecer essas técnicas. Perfeito? Então, se vocês quiserem o vídeo detalhando minuciosamente como fazemos a distribuição desses pontos Shu antigos, deixe nos comentários que eu posso fazer ele em breve para vocês. Certo? Um grande abraço e comente também se você gostou da metodologia, como eu expliquei esse vídeo para vocês aí nos comentários. Certo? Um grande abraço e até um próximo vídeo. Aguardo vocês a qualquer momento.